Rapaz, episódio bom do caralho de Mesh, viu? Mas principalmente engraçado e novamente muito caótico, como sempre. Cara, não sei se fui só eu, mas sério, eu fiquei muito imaginando a lutinha lá que ele teve nesse episódio do Jill versus o Eren, porque são os mesmos dubladores dos caras. Mas sei lá, só minha imaginação doida mesmo. Caso você tenha achado esse episódio tão foda quanto eu, já vai se inscrevendo dando um like aí, meu parceiro, porque eu vou te falar uma coisa aqui. Esse estúdio, nessa segunda temporada de Mesh, tá dando sangue, porque, cara, eles melhoraram muito tudo. Animação, opening, end, tá tudo maravilhoso, cara, impressionante. Mas sem mais enrolação, vamos logo pra porrada, porque o bagulho nesse episódio foi doido. O episódio começa basicamente com esse cara aí de cabeça raspada que eu vou chamar de Jill da música, basicamente tocando uma música lá toda doida, e depois ficando com essa cara de maluco aí. Depois disso, o piano que tava ali só simplesmente desaparece da mesma maneira que apareceu, e os caras começam a entrar na porrada, um com notas musicais e outros com as espadonas gigantescas. Enquanto isso, na casa do Mesh, os caras me inventam de jogar um banco imobiliário diferenciado, principalmente porque ele prevê um pouquinho do futuro que pode acontecer com a pessoa. Então vai lá nosso menino cabeça de pica-pau e joga lá. Aí os dados caem em 67, ele cai na casinha lá dizendo basicamente o seguinte: parabéns, você foi pego no encanto de uma gótica rabuda, agora você deve 5 milhões de reais. Porra, mano, só por causa do Rio, é do Mato Grosso do Sul. E agora vemos a vez da Yotsuba, onde ela tira um 25 e basicamente a resposta dela é a seguinte: você agiu como stalker com seu namorado e agora foi presa. Fique 320 turnos sem jogar. Jogo desgraçado, eu estava apenas cuidando dele. E agora é a vez do Sasuke Lolicon, onde ele cai na casa que diz basicamente o seguinte: sua irmã repentinamente lhe apresenta seu namorado. Você volta para o início do jogo. Top reações da pessoa que deveria ir presa. E agora vamos para a vez do fim, onde a casa que ele caiu diz basicamente o seguinte: você levou um item perdido à polícia. Parabéns, receba 100 reais como recompensa. Ah, pelo menos o meu foi de boa. E por último temos o Mesh, que pegou o número 98 e caiu na casinha lá que diz basicamente o seguinte: descobriram que você não tem magia e te mataram. Fim do jogo. Carai, acho que era melhor nem ter jogado. E em meio a essa patifaria engraçada pra cacete, basicamente rolava a luta entre os outros dois em lá. E tava doido pra caralho. Era som, partitura, espada, tudo pra quanto era canto. E então do nada o carinha da música lança uma magiazinha lá, que lança as notas musicais ao redor do menino que parece que tem a voz do Eren. Onde ele diz que essa magia consiste em que se ele falar o nome do feitiço dele, essas coisas aí explodem e ele morre basicamente. Aí o Jill da música vai basicamente falando um monte de coisa, o famoso discursinho de vilão, onde ele diz que as pessoas gostam de estímulos mesmo sem precisar, porque tédio é uma coisa horrível, e principalmente pelo fato de que ele quer muito encontrar o Mesh, porque ele acha que isso vai dar um estímulo muito grande pra ele. E isso fica muito estranho quando a gente para pra ver as coisas direito, mas foda-se. Onde escutando isso, o menino Reines basicamente vai lá e vai fazendo o discurso dele, onde ele basicamente diz o seguinte: aquele tapado que só gosta de profiterar e diz que vai mudar esse mundo e fazer ele se tornar um lugar melhor. O que uma pessoa como eu poderia fazer, além de ajudar? Rapidamente nós vemos basicamente o velho diretor lá da escola explicando pro moleque lá que pessoas com 2 marcas existem aos montes na escolinha lá, mas pessoas com 3 marcas são raros. E o carinha lá que está lutando contra o Jill do Paraguai basicamente tem 3 marcas e ele foi um dos caras mais novos que conseguiu aprender essa coisa, olha que coisa. Mas ao mesmo tempo também cortando um pouquinho a onda da luta, basicamente vemos o Mesh lá, onde ele foi jogar o joguinho de novo, onde a cabeça dele deu uma de Bakugou e basicamente explodiu. Onde ele pega e sai dali, basicamente vai lá pra fora, com todo mundo pensando que ele tá mal triste porque perdeu um monte de vezes desse jeito, mas na verdade não. Nosso moleque basicamente pega e diz o seguinte: ufa, acho que foi longe o suficiente. Agora eu posso ganhar o Prefitural exclusivo de boa. Onde coincidentemente o Mesh estava do lado da luta que estava acontecendo, onde ele escuta basicamente o menino Rainy Ames lá, o carinha das espadas, dizendo basicamente o seguinte: apesar daquele moleque ser mais julgado do que um cancelado do Twitter, ainda assim ele continua sem querer julgar nenhuma outra pessoa. Ele poderia querer odiar o mundo ou coisas do tipo, mas mesmo assim ele continua querendo lutar contra o destino. Meu pau no seu ouvido. E assim, com tais palavras, o Jill da Deep Web lança um ataque de música muito doido pra cima do menino das espadinhas. Porém, novamente vem o velho diretor da escola pra dizer a diferença entre uma pessoa de 2 marcas e uma pessoa de 3 marcas. A pessoa de 3 marcas pode invocar a verdadeira essência da varinha dela, o que significa que o menino basicamente pode... O cara não aguenta nem 2 minutos de porrada comigo, pô. Menino Mesh basicamente aparece atrás dele e diz obrigado por ter defendido ele assim de um cara aleatório que ele nunca tinha visto na vida. Onde basicamente o menino das espadinhas diz basicamente pra ele que nessa disputa toda aí dele se tornar um visionário divino, ou fazer o teste pra se tornar um visionário divino, ele só tem uma única escolha, que é vencer acima de tudo. Porque senão ele tá lascado, é Vasco na certa. Enquanto isso, o Jill do Paraguai vai lá basicamente carregando os moleques nas costas dele, enquanto ele vê que o braço dele foi completamente ferrado por aquele ataque todo. Onde ele diz que aquele ataque era forte pra caramba, mas ele conseguiu defender de alguma forma. E aqui temos uma parte engraçada pra caralho, que é basicamente o seguinte: tinha moeda pra caramba pra dividir entre os caras lá da casa do Mesh, onde basicamente tinha mais moeda do que tinha só pra ele e pro Sasuke Lolicon. Portanto, o menino cabeça de pica-pau e o Finn vão ter que participar também na disputa pra se tornar visionário divino. Vejam só. Já avisei que vai dar merda isso.
Fica aqui um adendo pra cena bonitinha que teve entre o Mesh e o avô barra pai dele, onde eles conversam lá que o Mesh talvez morra nessa história toda, mas que no fim ele vai lutar pra vencer e por aí vai. Explicaçãozinha rápida e fácil sobre esse torneio para quem quer saber. Primeiro, você tem que ter mais de 3 moedas para participar da segunda fase do torneio, que é o exame para se tornar visionário divino. Aí depois desse primeiro exame tem uma prova final e depois disso você basicamente se torna visionário divino, eu acho. E o bagulho está complexo de verdade, porque aparece os moleque lá aterrorizante de tão forte que parece ser, e ainda por cima tem lá os meu menino Finn e cabeça de pica-pau. Coitadinho dos dois, vai só se lascar nessa história. Onde enquanto o menino Mesh estava entrando na arena, basicamente aparece o Gara do Paraguai lá pra falar umas palavras pra ele, que basicamente são as seguintes: você é um erro, pela lei deveria ser executado, portanto me diga, quer mesmo continuar com isso? Desculpa, eu não tô escutando, é que o Shape está falando comigo nesse momento, e ele diz que você está errado. Então não me venha com mirabolâncias, Gara, dessa vez o Rock Lee vence, e sem Linkin Park. Aí todo mundo começa literalmente a só julgar o Mesh, falar que ele é um idiota e blá 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 blá, xingamentos basicamente, porque o moleque não tem magia, só e apenas por isso. Aí os mano Finn e cabeça de pica-pau pensa, não pô, o cara deve estar até aguentando um pouco, só que eles vai lá ver e o Mesh tá todo caralho, velho. O que eu fiz? Então explicam como é que vai ser a última prova, que basicamente eles têm que pegar uma chave, e essa chave vai estar dentro de um balão, e esse balão vai estar em algum canto lá de uma floresta que eles têm que achar, só que ao mesmo tempo vai ter uns espíritos com cabeça de bode, com uns cutelos doidos atrás dos caras, só isso. E fim de episódio, rapaziada, acaba aqui. Cara, vocês não têm noção com quanto eu fiquei triste quando esse episódio acabou, porque tá muito bom, pô. Sério, essa temporada de Mesh tá muito incrível, tá uma diferença alarmante pra primeira temporada e essa, em animação, em trilha sonora, em direção, uma porrada de coisa, tá? É deveras bom. Mas bem, é basicamente isso daí, minha gente. E vai se inscrevendo, dando um like aí, caso você não tenha feito isso. E é basicamente isso daí. Muito obrigado a quem chegou até aqui. E falou, meu parceiro!